Ei, evoluentos e evoluentas, eu preciso dar um recado para vocês hoje. Ó, silêncio. Para de ficar falando, reclamando, se queixando das coisas. Faça o que você precisa fazer e ponto. Se você não precisa dessa live hoje, eu preciso dessa live hoje. Eu vou pregar e vou fazer essa live para mim mesma, porque este é um dos defeitos piores que nós temos. A gente fala e não faz o que precisa ser feito. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Érica Moraes. Estamos aqui novamente no nosso programa Expandindo a Alma diariamente, aqui no canal do Hospital da Alma. Um lugar e um momento que você abre espaço para refletir sobre a vida e sobre os seus comportamentos. Hoje de manhã eu me reuni com uma pessoa e nós chegamos à seguinte conclusão. Que nós falamos, perdemos nosso precioso tempo falando, perdemos nosso precioso tempo pensando coisas e não fazemos o que precisamos fazer e não agimos conforme nós precisamos agir, porque a gente fica perdendo tempo com coisas inúteis. E hoje nós estávamos falando especificamente dos maridos, dos filhos, da casa, do trabalho. E aí a gente percebeu o seguinte, que nós perdemos 1 hora falando das pessoas, das coisas, da vida, da casa, do marido, não sei o que, reclamando. E a gente não investiu nosso tempo se desenvolvendo, orando, pensando em projetos e como a gente vai colocar isso em prática, como a gente vai melhorar essas questões. Não. Nós perdemos tempo falando. Aí a gente chegou assim, a gente falou assim, pera lá, se a gente parasse de ficar reclamando daquilo que nós estamos reclamando e usássemos esse tempo para se desenvolver, será que a gente não teria melhores resultados? Será que nós não estaríamos melhores hoje? Será que nós não teríamos mudado a nossa vida financeira? Será que nós não teríamos mudado a questão ali do relacionamento ou do que está acontecendo? Se a gente simplesmente fizesse o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? E o que nós precisamos fazer de fato? Aí essa foi uma outra questão. Tá bom, o que a gente precisa fazer? Então, para mudar essa situação, para mudar esse contexto. Pensa aqui, pensa ali, pensa ali, pensa ali. Já sei. Chegamos na seguinte conclusão. Precisamos nos desenvolver e criar competências emocionais em Deus. Em orar, em aprender o que nós viemos fazer aqui, em entender a nossa missão de vida e entender como possamos mudar os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para a gente sair desse limbo, dessa mentalidade ruminosa, dessas questões que não vai mudar enquanto a gente não mudar, porque perder tempo falando não resolve. E aí, gente, eu comecei a pensar, né? Poxa vida, a gente utiliza muito da nossa mente, das nossas emoções, da nossa boca, para trazer mais problemas para a gente, ao invés da gente usar da nossa boca, do nosso pensamento, da nossa mente, para resolver. Por que a gente faz isso? Por que esse vício? Esse vício de olhar só para as coisas negativas, esse vício de só reclamar, esse vício de só ver o que está errado. Por que a gente tem esse olhar fixado no erro? Por que a gente não desenvolve a capacidade de olhar para as possibilidades? As possibilidades do acerto, as possibilidades das mudanças, as possibilidades de algo novo. Por que é que nós ainda não conseguimos? O que está bloqueando a gente de ter um novo olhar? O que está bloqueando a gente de entender que é possível
que as coisas mudem? O que está bloqueando a gente de entender que a gente pode sim fazer diferente? Gente, eu queria saber se vocês estão me ouvindo. Coloca o número 1 para eu saber se a minha voz está chegando aí ou se está sem som, que eu já fiz várias lives aqui que o som não saiu e que eu simplesmente tive que derrubar a live e começar tudo de novo. Só para que eu tenha um entendimento e um feedback aí se tá chegando a minha voz para vocês, tá bom? E aí, gente, olha só. Eu fiquei pensando, por que que nós estamos aqui, eu, essa pessoa, ficamos ali, lá, se lamentando, barará. E aí, no final da conversa, a gente chegou na seguinte conclusão. Vamos utilizar o nosso tempo juntas para desenvolver uma melhor versão de nós mesmas? Vamos desenvolver o nosso tempo juntas, utilizar desse tempo para construir um novo saber? Vamos utilizar desse tempo para construir um novo olhar? Vamos utilizar desse tempo para orar e se fortalecer espiritualmente e mentalmente? Vamos usar desse tempo para estudar algo novo? Vamos utilizar desse tempo para ficar em silêncio meditando? Ao invés da gente ficar usando a nossa energia, jogando a nossa energia negativa das coisas e de nós próprios na vida, para a vida, para a nossa casa, a energia negativa para a nossa casa, para a nossa família. Ao invés da gente fazer isso, vamos mudar o mindset, vamos utilizar desse tempo para fazer o que precisa ser feito. E, gente, dentro de nós, todo mundo sabe o que precisa ser feito. No nosso fundinho ali da nossa consciência, todo mundo sabe. A gente sabe que a gente precisa perdoar, não porque o outro merece, mas porque nós precisamos nos libertar disso. A gente sabe que a gente precisa mudar a nossa mente, criar uma mentalidade positiva. A gente sabe disso. A gente sabe que a gente precisa mudar os nossos pensamentos e as nossas emoções e trabalhar isso em nós, porque essas emoções que a gente sente de ódio, de raiva, de tristeza, de rancor, de ciúmes, de comparação, de baixa estima, isso não cresce a gente. Isso só destrói a gente. A gente já sabe disso, mas a gente fica ali, ruminando, fica. Ah, mas isso, mas é aquilo, mas isso, mas é aquilo, a gente fica ali. Aí eu fiquei pensando, por que que a gente continua nessa ruminação? O que está por trás dessa nossa mentalidade infantil, imatura, mimizenta, que fica lá só reclamando e não arregaça as mangas para fazer algo novo? Por quê? Aí eu lembrei de um estudo que eu fiz alguns anos atrás sobre paradigmas e crenças. Existe um paradigma muito forte na sociedade, que ele foi constituído há mais de 2000 anos atrás, antes até da vinda de Cristo, pode-se dizer muito mais do que 2000 anos, 5000 anos, sei lá. E agora esse paradigma está sendo mudado através da nova geração, sobre esse novo movimento que está no planeta Terra, que é a nova era, que é a mudança de paradigma negativo para um paradigma positivo, que eu vou contar agora para vocês, que é o paradigma da escassez. Nós estamos inseridos em um paradigma chamado paradigma da escassez. O que é esse paradigma? Esse paradigma acredita que não tem para todo mundo, não tem outro jeito e mais é melhor. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. E como a gente sai desse paradigma para que a gente possa resolver as nossas questões e fazer o que é necessário. Porque a gente só perde nosso tempo falando, reclamando, se queixando. Aí a gente, vê se você não é assim. Você tá com um problema em casa, aí você liga pra amiga. Oi, amiga, eu tô com esse problema. Ai, chora. Aí a amiga te aconselha, você fala, tá bom, obrigada. Passa um pouquinho, você liga pra outra. Então, amiga, você não sabe, eu tô com esse problema. Aí chora. Aí a amiga te dá um conselho, você fala, tá bom, obrigada, tchau. Aí passa um pouquinho, você vai na igreja. Aí você reclama, pastor, padre, sei lá.
Você vai na Umbanda, sei lá onde você vai, você reclama pros guias, você reclama pra não sei quem. Então, isso e aquilo outro. Aí eles vão lá, te aconselham. Aí você, tá bom, obrigado. Aí a gente vai se aconselhando com 5 pessoas, 10, 15, 20. Aí você coloca um tutorial no YouTube, você vê a mesma coisa. Você coloca um podcast, você ouve a mesma coisa. Aí você vai colocar lá um Ho'oponopono, você ouve a mesma coisa. Só que a gente não faz nada de diferente com isso. Nada. Continua na queixa. Continua reclamando. E não muda, né? Eu sou assim. Eu acredito que a maioria de nós é assim. E aí eu lembrei, nós estamos inseridos nesse paradigma, a gente vai ter que sair dele. A gente vai ter que sair dele, gente. Esse paradigma é uma resistência que puxa a gente para baixo. Quando a gente quer fazer um movimento para cima de mudança, de mudar o mundo, mudar o nosso corpo, fazer uma academia, mudar a nossa comunicação, vem alguma coisa e puxa, fica aqui, não sobe, fica aqui embaixo, né? E esse paradigma, ele foi constituído, e são essas três palavrinhas, tá? E eu acho que existem mais algumas outras, mas o que eles batem mais forte é nessas 3 palavras que eu falei agora. Não tem para todo mundo, não tem outro jeito e mais é melhor. Esse paradigma, ele foi se desenvolvendo lá na época dos homens primatas, dos primórdios. Porque antigamente eles andavam em bando e um colaborava com a vida um do outro, com a caça, com a família. Era um mundo colaborativo. Então tinha para todo mundo podia comer, tinha divisão. Não era hoje esse sistema que é hoje. E aí o que aconteceu? Em um determinado dado histórico, o homem teve uma mudança no seu córtex frontal. E aí ele começou a pensar, pera lá, mas por que eu tenho que dividir? Por que eu tenho que andar em bando? Por que eu não ando sozinho? Por que eu tenho que caçar e dividir para todo mundo todos os dias? Estou cansado. Eu quero usar um pouco das coisas só para mim. E aí o homem começou a desenvolver esse paradigma. O que ele fez? Parou de andar em bando, começou a andar individual, começou a separar as famílias, começou a montar suas casinhas. Todas as outras pessoas que queriam estar próximo eram uma ameaça. Começou a caçar e a guardar e acumular só para si. E quem que pedisse alguma coisa para essa pessoa ainda era perigo de morrer. Tinha esse perigo porque é meu, mas é melhor para mim. Não tem para todo mundo, então eu tenho que guardar para mim. Não tem outro jeito, então se você vier até mim, eu vou te punir. Eu vou brigar com você. Pronto, é assim que a gente é. Por isso que a gente fala e não resolve as coisas. E aí, como que a gente vai sair disso? Entrando no paradigma da abundância. O que é o paradigma da abundância? O paradigma da abundância é: tem para todo mundo, mas não é melhor e tem sempre outro jeito. O paradigma da abundância, ele cria na nossa psique, no nosso mindset, ele cria um movimento de tem outra oportunidade. Eu não preciso ficar só reclamando. Eu não preciso ficar só me queixando. Tem para todo mundo, tem comida para todo mundo, sim. Tem trabalho para todo mundo, sim. Tem amor para todo mundo, sim. Deus é abundante. Se um pode, eu também posso. Ele vai criando um movimento positivo na nossa mente. Um movimento de que realmente tem outro jeito. Não preciso ou morrer de fome ou trabalhar que nem uma condenada. Eu posso ter o caminho do meio. Tem outro jeito. Se eu não estou conseguindo cuidar da minha saúde emocional sozinha, eu vou buscar uma igreja. Se eu não consigo buscar na igreja ou no mundo religioso, eu vou buscar uma terapia. Se eu não buscar uma terapia, eu vou entrar num grupo de estudo, eu vou fazer um curso. Tem outro jeito. E mais não é melhor. Eu não preciso ter mais dinheiro. Muito mais. Eu não preciso ter muitos amigos, eu preciso ter bons amigos. Eu não preciso ter muitas informações, eu preciso ter as informações que eu preciso. E aí a gente começa a criar novas estratégias, novas possibilidades de estar no mundo de um outro jeito. Porque, gente, nós precisamos sair desta inconsciência que nós mesmos nos colocamos.
Os nossos relacionamentos estão ruins porque a gente não faz o que tá. Porque a gente tá na escassez. Não tem outro jeito. A pessoa é assim, eu sou assim, ninguém muda. Então fica assim. Eu tô com falta de dinheiro porque eu acredito que não tem outro jeito. Ou eu trabalho fora, mas eu não posso porque eu tenho que cuidar da família. Então eu fico sem dinheiro. Porque eu fico no ou. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Ou eu faço assim, ou eu faço assado. Ou a pessoa é assim, ou a pessoa é assado. Ou é o bem, ou é o mal. Nesse ou, a gente não cria novas oportunidades, novas possibilidades de estar no mundo e a gente não faz o que precisa ser feito. Porque a gente, vamos supor, nesse caso que eu estava conversando com essa pessoa, a gente pensou assim, nossa, como que a gente vai conseguir mudar essa situação? A gente tem que falar, reclamar, falar. E a gente percebeu que esse jeito não funciona. Aí o que a gente fez? Então ficou calada, também não funciona. A gente vai para os extremos do ou. Ou é isso ou é aquilo. Por que não criar outras possibilidades de mudança? E aí o que a gente chegou na conclusão? De que aquele assunto que nós estávamos falando precisaria ter uma intervenção espiritual. Uma intervenção divina. Então, a intervenção divina é orar, vigiar, se cuidar, buscar o autoconhecimento, é mudar a estratégia. E falar, e ficar quieta, e orar. Porque não adianta ir nos extremos. Não falo tudo, também não falo nada. Não resolve. Então, é entender o momento de falar, entender o momento de calar, entender o momento de orar, entender o momento de se cuidar, entender o momento tá? E aí você vai amadurecendo. Você não, eu, né, gente? Eu, essa pessoa, todos. Vamos amadurecendo em mentalidade, emocionalidade, disponibilidade, comportamento, emoção, pensamentos. É isso que a gente precisa fazer. Amadurecer. Eu, às vezes, me sinto uma criança de 5 anos, infantil, porque tem hora que eu me irrito com certas coisas que eu falo, por que isso? Ontem mesmo, eu me vi irritada com uma situação, eu falei, pra que isso? Isso é só isso. Por que você tá irritada com isso? Hein, criança? Criança que fica irritada com isso. E nem as crianças, porque eu tenho 2 filhas, uma adolescente e uma criança. Ela viu a situação e falou, mamãe, é assim. Eu falei, nossa, a minha filha tem mais maturidade que eu nesse quesito e eu tô aqui irritada. E aí eu cheguei na seguinte conclusão, que eu tenho uma imaturidade emocional, mental, que eu preciso realmente crescer nesse quesito. Mas aí eu fiquei reclamando mentalmente sobre aquilo. Porque isso, porque aquilo. E aí eu percebi que eu perdi 30 minutos, 40, só reclamando aqui, ó, na minha mente. Já me deu dor de estômago, já não quis comer, já fui dormir irritada. Aí eu falei, por que eu não fiz o que tem que ser feito, hein, Érica? O que eu deveria fazer naquele momento? Olhar a questão, resolver, tomar um copo d'água, continuar a comer, tomar um banho, fazer uma oração, colocar meu joelhinho no chão, orar, ligar para alguém para conversar um outro assunto, pegar um livro, ler alguma coisa, pegar a Bíblia, abrir a palavra lá em qualquer... De repente aparece algo para mim. Não. Eu perdi o meu tempo, gastei a minha emocionalidade reclamando, se queixando, murmurando mentalmente. Graças a Deus que agora eu tô aprendendo a murmurar sozinha. Antes eu murmurava alto e com os outros. Murmuro em casa, né? Porque não tem como, mas... Por que a gente não faz o que a gente tem que fazer? Porque nós estamos inseridos nesse paradigma. Não tem outro jeito, tem que reclamar. Não tem outro jeito, tem que xingar. Não tem outro jeito, tem que falar abobrinha. Tem que reclamar com a amiga. E aí, se a gente entra no paradigma da abundância, a gente vai falar, tem outro jeito sim. Agora é hora de calar. Nessa maturidade, agora é hora de calar. Agora é hora de pensar um pouco. Agora não é hora de silêncio. Agora é hora de falar sim, mas com sabedoria. Agora é hora do silêncio. Em oração. Também não é naquele silêncio, ruminação. É em silêncio em oração. Agora que eu orei, agora eu preciso agir.
Agora eu preciso fazer alguma coisa. Entende isso, gente? Nós estamos extremamente disfuncionais emocionalmente, comportamentalmente, espiritualmente. Então, a minha dica de hoje para mim, para você, é que vamos aprender a ficar um pouquinho mais em silêncio. Silencia a sua mente, observa o que está acontecendo no seu redor. Racionaliza. Tem necessidade de ficar desse jeito por conta dessa situação? Por conta disso que você ouviu? Por conta disso que nem aconteceu, mas você já está achando que vai acontecer e está pensando e está perdendo seu tempo? Tem necessidade disso? Desse estresse? Desses problemas todos que nem é tanto problema? Porque se a gente for parar... Gente, esses dias eu fiquei irritado com o meu computador. Quase joguei ele longe. Aí eu pensei, tem necessidade disso, Érica? Esse é o único computador que você tem. Ele é um computador novo, só tem 2 anos de uso. Será que não era mais fácil você desligar o computador? Porque ele está cansado também, né? Fica 12 horas ligado. Será que você não poderia desligar durante 30 minutos? Reiniciar, jogar algumas pastas fora, reiniciar. Vou ligar de novo e começar o seu trabalho de novo? Será que não era mais fácil você fazer isso? Ao invés de ficar xingando o computador, brigando com ele, o que vai resolver nessa situação? Eu falei, gente, quanta imaturidade. Então, eu quero incentivar a mim mesma e eu quero incentivar vocês que nós possamos nos calar, que nós possamos criar uma inteligência emocional mais elevada para a gente criar em nós competências de autocontrole, de autodomínio, de alta afirmação, parar de se queixar de nós mesmas, porque a gente também se queixa, né? A gente coloca palavras de derrota para nós. Você é uma burra, você é uma incompetente, você não faz nada direito. Por que a gente faz isso com a gente? Coloca essas palavras, né, negativas para nós. Eu cheguei nessa conclusão que nós estamos no paradigma da escassez porque a gente acha que nem a gente tem condição de fazer diferente. A gente acredita tanto que a gente não tem jeito, que a gente não tem jeito, então é assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu não posso melhorar. Que aí a gente começa a falar, você é isso, você é aquilo, de nós. Que dirá do outro, porque a gente acredita também que o outro não tem jeito. O outro não vai mudar, o outro é incompetente. O outro é, sei lá, traidor, o outro é mão de vaca, egoísta. A gente acha que é uma condição imutável, e não é. Porque toda vez que a gente se apega a Deus, a gente se apega a algo maior, a gente se prepara, as coisas modificam, mudam. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Mudar as coisas no silêncio. Criar uma nova mentalidade no oculto. Se fortalecer com Deus, com o plano espiritual, sei lá quem você acredita. Buscar ajuda, porque eu tenho minha terapeuta aqui, tá, gente? No Hospital da Alma, eu pago as minhas terapias, eu sou cliente da minha própria clínica. Quando eu tenho que fazer constelação, eu pago pra mim. Quando eu tenho que fazer o Sagrado Feminino, que é a terapia, a minha preferida, eu pago. Porque eu também preciso de ajuda, eu não dou conta, é muita coisa que eu tenho que fazer aqui. Eu preciso de uma válvula de escape, então eu faço o meu Sagrado Feminino. Ele é sagrado pra mim. Não falta, eu desmarco o compromisso, mas eu faço porque a gente precisa de ajuda. E essa quarta-feira, que foi o nosso sagrado, o meu, da minha turma, eu descobri algo fantástico em mim, que eu preciso tirar um trauma que eu carrego através do corpo, através de uma terapia corporal. Porque eu sempre faço terapia mental, energética e tal, mas eu não sabia que eu precisava fazer terapia corporal, de toque mesmo, sabe? Barra de Axis, aquela coisa que põe acupuntura, põe coisinhas na cabeça para desbloquear porque ficou no físico.
E aí o mental não vai porque tá impregnado no físico. Aí a terapeuta falou, Érica, vamos fazer essa possibilidade aqui com você. Eu falei, então ok, vamos marcar e vamos fazer. Porque a gente precisa de ajuda. A gente não dá conta sozinho. Mas o importante é que a gente realmente escolha silenciar essa voz negativa oculta que fica fazendo a gente não progredir e fazer o que é necessário. Ou buscar ajuda, ou buscar a Deus, ou buscar a igreja, buscar um livro, passear, buscar a natureza, menos ficar reclamando. Porque, gente, de verdade, não adianta nada, né? Não. Nem aliviar, alivia. Porque você reclama. O que adiantou? Então a gente precisa aprender até a reclamar. E na semana que vem eu vou passar eu vou fazer uma live aqui. Eu tenho um negócio aqui meu, cheio de informações sobre como fazer uma comunicação assertiva. E existe o jeito certo até pra gente reclamar das coisas para a pessoa de uma forma correta. Na semana que vem eu trago esse assunto aqui para nós, nesse programa Expandindo a Alma Diariamente, aqui no Hospital da Alma, para que a gente realmente possa criar melhores condições, não só vocês, como a mim também, de crescer como ser humano, de crescer como divindade e realmente lembrar de quem nós somos aqui na Terra, porque nós somos divinos, nós somos deuses. Então, que a nossa luz possa brilhar através dessas reflexões diárias e através das terapias e principalmente através do nosso Criador, para quem acredita, nosso Deus, Jesus Cristo e do universo, tá bom? Então, eu desejo a você que você possa realmente refletir sobre aquilo que você anda falando e que não está resolvendo nada. E se... A pergunta que fica hoje é: e se você utilizasse o tempo da sua queixa, o tempo da sua reclamação para se construir, para aprender algo novo, para ler aquele livro que você falou que ia ler e não leu, para fazer aquele projeto que você falou que ia fazer e não fez, para escutar tutoriais, podcasts que vão elevar a sua alma? E se você utilizasse do seu tempo para isso, como você seria? Como você estaria? Essa é a pergunta que fica para hoje. Eu desejo para você uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite e nós nos encontramos na próxima semana no nosso programa Expandindo a Alma Diariamente aqui no Hospital da Alma. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até breve.